Louvado seja Deus, bendito o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, ao Deus que merece toda adoração, ao Deus que é santo e glorioso. Bendito o seu santo nome. Glórias a Ele. Nós vamos ler o texto bíblico e estaremos orando a Deus para glória do seu nome. Também estaremos entoando louvores que exaltam o nome bendito do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 33. Salmos 33 e o versículo de número 12. Hoje, de uma forma típica, voltamos às lives apenas, né, sem aquele culto presencial. Os irmãos acompanharão de casa, mas nós esperamos que sejam abençoados pela palavra bendita do Senhor hoje à tarde, como fomos nos domingos anteriores. Salmo 33 e o versículo 12. Nos diz a bendita palavra do Senhor: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Ainda Salmo 132. Salmos 132. E o versículo de número 13. Nos diz o texto sagrado: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Amém. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, meu Deus. Nós te glorificamos por este momento glorioso em que, ó Deus, podemos aprender com a tua bendita e santa palavra, em que podemos, Senhor, nos alegrar com a tua santa escritura e podemos orar na certeza, Senhor, de que o Senhor ouve e de que o Senhor atende a nossa oração. Queremos, ó Deus, nesse instante, rogar a tua direção para mais um culto, Senhor, onde o teu nome será bendito, onde o teu santíssimo nome será celebrado. Queremos, Pai querido, agradecer-te pelo dia, agradecer-te, ó Deus, pelos livramentos, agradecer-te, Senhor, pela semana, Senhor, pelas maneiras como o Senhor guardou a nossa vida, como o Senhor nos protegeu e nos proveu a cada momento. Por isso que nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos livrou no momento de dor, no momento de enfermidade. O Senhor foi conosco para nos restaurar. E assim, ó Deus, nós rogamos a tua bênção, não somente sobre nós que estamos aqui, os poucos que aqui estão, para produzirmos, Senhor, essa live e ao mesmo tempo louvar e bendizer o teu nome, mas queremos rogar a tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que estão em casa e que serão ministrados, ó Deus, que acompanharão através da live a ministração da tua palavra, que louvarão o teu nome conosco. Queremos pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor estenda a sua mão favorável, sua mão de graça, de poder, e que o Senhor lhes restaure a saúde em nome de Jesus.
Oramos, ó Deus, pedindo, Pai, que o Senhor venha estar dando graça em nome de Jesus, consolando, confortando, ó Deus, famílias que estão enlutadas, ó Pai, porque perderam nesse final de semana um ente querido. Nós pedimos, ó Deus, pela família da prefeita da nossa cidade, que o Senhor conforte o coração da família que acabara de perder o patriarca, Senhor, o seu Moa. Deus querido, consola a sua esposa, consola os seus filhos, netos, toda a família. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, como nós te suplicamos por tantos outros, queremos, em nome do Senhor, agradecermos por tudo também. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 135 do cantor cristão. Louvado seja Deus. O hino de número 135, louvor. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos, enfim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus,
pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos cantar 154, firme nas promessas. Em tempos difíceis, em tempos de crise, mas nós cremos na promessa, nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O hino de número 155, o grande amigo.
Em Jesus, amigo, temos. O grande amigo é Jesus. Louvado seja Deus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ler o texto sagrado. Nós vamos ler a palavra do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 7.
Deuteronômio capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 ao 11. Palavra do Senhor. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando para o seu povo Israel que ele não os escolheu por eles serem maiores ou mais numerosos do que outros povos. Pelo contrário, eles eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus pais no passado. Por isso que o Senhor os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó do Egito. E aí o Senhor diz: saiam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem à sua palavra ou os seus mandamentos. Porém, aqueles que desprezam os mandamentos do Senhor, ele diz que retribuirá com destruição. Que o Senhor nos dê graça e que nós, com sabedoria, obedeçamos a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar a Deus mais uma vez. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor mais uma vez por Ele nos ter dado a graça de estarmos aqui. Hoje é aniversário de Gabi. Estaremos orando, agradecendo a Deus. Hoje é aniversário de Gabi, né? Gabi de irmã Mara. Que Deus dê a Gabi muitos anos de vida, né? Que Gabi permaneça dando alegria, orgulho, né? A sua mãe, que seja obediente, que seja uma pessoa que zele pelos ensinamentos, pelos conselhos de sua mãe e que seja grata a Deus pela bondade do Senhor e que o sirva em toda a sua vida. Parabéns, Gabi, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, que Deus te dê muitos anos de vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, orarmos pedindo a bênção do Senhor sobre nós, sobre os nossos lares, sobre o lar dos nossos irmãos que nos acompanham.
Orem por aqueles que estão enfermos, orem pelos nossos irmãos, a irmã Márcia, a irmã Marlúcia, a irmã Josefa, orem pelos meus pais, orem por mim. Eu preciso da oração dos irmãos. Eu me senti muito mal na segunda-feira, quando larguei do trabalho, voltando para casa. Cheguei em casa muito mal mesmo. Foi uma viagem muito difícil do trabalho até em casa. Mas, graças a Deus, depois cheguei em casa, me mediquei e melhorei. Estou bem, graças a Deus. Mas oremos a Deus para que o Senhor nos dê saúde, em nome do Senhor Jesus. Orem pela mãe da nossa colega de trabalho, a mãe de Jocilene, para que Deus também ajude-a na sua recuperação, no tratamento, na sua luta contra a enfermidade. Senhor nosso Deus e Pai, bendito, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, pela vida de todos que fazem, Senhor, esse culto hoje à tarde conosco, nos seus lares, através da live, ó Deus. Que o Senhor seja com cada família, que o Senhor seja com cada lar, que a tua bênção seja derramada, Senhor, sobre cada um deles. Te pedimos, ó Deus, pelos que estão enfermos, que o Senhor lhes conceda saúde, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, ó Deus, pela nossa pátria, pelo nosso país, pedimos pela nosso estado, a nossa cidade, a nossa região. Te pedimos, ó Deus, pelo mundo, ó Deus, que enfrenta e que tem enfrentado essa pandemia. Te rogamos, ó Deus, para que o Senhor abrevie os dias desta pandemia, para que nós tenhamos dias melhores aqui, em o nome do Senhor Jesus. Pai bendito, queremos agradecer-te, ó Deus, pela vida de Gabi, Senhor, que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos preciosas sobre a vida de Gabi. Que o Senhor esteja, Deus, lhe dando graça, lhe dando sabedoria, lhe dando saúde, ó Deus, entendimento, Pai, para que cada dia mais ela compreenda a tua palavra e a tua vontade, ó Deus, para a sua vida. Que ela possa, Senhor, dar alegria à sua mãe, à sua família, mas dar alegria, Senhor, principalmente a ti, à tua obra, à tua igreja, sendo temente ao Senhor, sendo servo fiel e obediente à sua palavra. Senhor, nos ajuda a guardar os mandamentos, os decretos do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a te obedecer em nome de Jesus enquanto vivermos. Livra-nos, ó Deus, da tentação, das horas difíceis. Sê conosco, ó Deus, nos fortalecendo no nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, também, ó Deus, pela a mãe de Jocilene, por tantos outros que estão enfermos, por Márcia. Te pedimos pela irmã Marluce, pela irmã Marlene, pela irmã Josefa. Te pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Zefinha, a avó de Gislaine. Pai querido, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame graça e saúde sobre aqueles que estão enfermos, pela avó de Raquel e por tantos outros, ó Deus, que estão enfermos. Nós rogamos que o Senhor dê saúde, ó Pai, nesses momentos tão difíceis que enfrentamos com relação a essa pandemia. Oramos, ó Deus, para que venham dias melhores para o nosso país, para que venham momentos melhores para a economia, para essa área, Senhor, de empresas, de trabalho, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, te pedimos, ó Deus, pela vida de irmão Edson, de irmã Yara, Senhor, que já tomaram essa vacina, Senhor, contra a Covid. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor seja com ele nesse momento, ó Deus, de reação pós-vacinação. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor guarde a todos, ó Deus, lhes dando saúde, lhes fazendo estarem bem, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, e nós confiamos no teu poder, confiamos no Senhor, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar a Deus. O Ministério do Louvor estará louvando ao Senhor em nome de Jesus.
Oi. Ei. Oi. Ok, som. 1, 2. Oi, som. Oi, Graças, oi, paz. som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Vamos louvar o Senhor, amém? Oi, som. Oi. Oi, som. Tá bom. Tu és Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as Tu doenças, és o Deus que cura todas as doenças. que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, E conselheiro vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as E doenças. purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Tu és tremendo, maravilhoso, verdadeiro,
vitorioso leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Que subirá o monte do Senhor, Quem estará no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Somos uma geração. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Subirá o monte do Senhor, Quem estará no seu santo lugar, aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Somos uma geração de adoradores. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Somos
Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Eu tenho Um Deus que não vai deixar essa luta me parar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle Deus estás, na palma de suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, não sou tudo da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu tenho Deus, declare. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me parar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle Deus está, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, não sou tudo da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, No produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler a bendita palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Esse é o texto que nós estamos meditando, o livro que nós estamos meditando nesses dias. E estamos no tema restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o terceiro domingo que estamos falando nesse capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. Nos diz a bendita palavra do Senhor. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo do Senhor. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça.
Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. E eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar, como nós falávamos, meditando no texto e meditando nesse ponto escolhido, que é a restauração. O Senhor que fez promessas ao seu povo, pretende cumpri-las, só que para que o povo de Deus conquiste essas promessas que foram feitas pelo Senhor, é preciso que o povo do Senhor seja restaurado, e representando o povo do Senhor que está contaminado, que está vestido de impureza, está o sumo sacerdote Josué, neste primeiro versículo do capítulo 3, diante do anjo do Senhor, com as suas vestes sujas. Então nós vamos começar a entender ou a meditar sobre essa restauração e em que está baseada a restauração. Satanás está acusando o sumo sacerdote Josué porque nele as roupas dele estão impuras, o turbante dele está sujo, e ele representa o povo de Deus, ou o povo de Judá, que voltou para Jerusalém, voltou do cativeiro, mas não voltou para Deus. E esse povo precisa estar diante do Senhor. Mas, como nós já falamos, restauração é o que o Senhor quer realizar, é a obra do Senhor, e o Senhor quer restaurar o seu povo, e esse texto fala-nos disso. Então, a primeira coisa que nós vamos observar nesse texto, capítulo 3, e já no versículo 1, ele diz o seguinte: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. O sumo sacerdote Josué foi visto de pé diante do anjo do Senhor. Então, a restauração está baseada primeiro em quê? Na presença de Deus. Josué estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, quando nós falamos na Bíblia, geralmente no Antigo Testamento, como esse anjo aqui, ele representa o Senhor. O anjo do Senhor, várias vezes apresentado no Antigo Testamento, ele representa, ou ele é o simbolismo da presença do Senhor. Alguns até acreditam que é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, que é chamado de teofania. Então, a presença
Josué está diante, o sumo sacerdote está diante do anjo do Senhor, ou seja, está na presença de Deus, na presença do Senhor. Sempre que estamos na presença do Senhor, há chance de restauração. Sempre que estamos na presença de Deus, está sendo nos oferecida a oportunidade de sermos restaurados, de sermos reconstruídos, de sermos renovados pelo Senhor. Então, quando o sumo sacerdote se encontra diante do anjo do Senhor, ou na presença do Senhor, mesmo que as suas vestes, como diz no versículo 3, as vestes, as roupas do sumo sacerdote Josué estavam sujas, estavam impuras, mesmo ele estando diante do Senhor, ou diante do anjo do Senhor. Sempre que estamos diante do Senhor, nós temos a oportunidade, nós temos a chance de sermos restaurados pelo Senhor. Então, ele está diante de Deus, é oportunidade de sermos restaurados, de termos a nossa vida restaurada, de termos a nossa comunhão com Ele restaurada. Por quê? Porque Ele é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Primeiro, além dele ser rico, como diz-nos a Bíblia Sagrada, além de Deus ser rico em misericórdia, a palavra do Senhor diz também que Deus, Ele conhece a nossa estrutura. O salmista diz que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó, diz a palavra do Senhor. A mesma palavra do Senhor diz que Ele se compadece de nós como um pai se compadece seu filho. Então, assim como o pai tem compaixão, assim como o pai sente a dor dos seus filhos, a Bíblia diz que Deus, Ele se compadece, Ele tem compaixão de nós. Ele não somente é rico em misericórdia, mas a Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. E é Ele quem cura a nossa infidelidade. É Ele quem trata das nossas impurezas. É Ele quem nos cura, é Ele quem nos restaura. Então, a possibilidade de restauração está baseada na presença do Senhor aqui no texto. É possível que vai haver restauração no sumo sacerdote Josué. É possível que vai haver restauração no povo do Senhor. Por quê? Porque o sumo sacerdote está diante do Senhor. Está na presença do Senhor. Na presença do Senhor, há oportunidade, há chance de sermos restaurados pelo Senhor. O versículo 2, ele diz: o anjo do Senhor disse a Satanás. O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Segunda coisa, a restauração é possível. E nesse texto mostra-nos qual a razão. Por que é possível a restauração? Porque ela está baseada na repreensão a Satanás. O Senhor, o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. O Senhor repreende a Satanás. A possibilidade de restauração baseada em que Satanás, ele é repreendido pelo Senhor. Em outras palavras, Satanás, ele não tem poder sobre nós quando buscamos o refúgio do Senhor Jesus Cristo. Porque
A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Como sacerdote, se nós pensássemos, por exemplo, Jesus é um sacerdote da descendência de Arão, da linhagem de Arão, que Arão é de Arão, o irmão de Moisés, que descende o ofício sacerdotal. Digamos que Jesus ele fosse sacerdote da descendência ou da linhagem araônica, da linhagem de Arão. Como sacerdote da linhagem de Arão, o que é que nós teríamos em Jesus? Da linhagem de Arão, como sacerdote, Jesus morreu. Como todos os sacerdotes da linhagem de Arão morreram. Mas quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, encontramos a palavra do Senhor dizendo que havia um sacerdote, que era Melquisedeque. E a Bíblia fala desse sacerdote como quem não tem origem, não se fala de descendência, de família. E a Bíblia diz que Jesus é sacerdote não da linhagem araônica, mas Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, esse Melquisedeque, a Bíblia não fala de morte para ele. É como se o sacerdócio dele fosse para sempre. O sacerdócio de Jesus, se fosse da linhagem de Arão, morreria. Mas como é da linhagem de Melquisedeque, o sacerdote de Jesus é permanente, vive para sempre e ele intercede sempre em nosso favor, em favor do povo do Senhor. Quando o inimigo lança seus torpedos contra nós, Cristo, ele os apanha na rede de sua intercessão e tira-lhes o poder que ele tem de nos ferir. Cristo nos protege dos dardos inflamados do maligno, diz a palavra do Senhor. Cristo nos protege dos ataques cruéis de Satanás. Antes que clamemos a Ele, Ele responde, diz a palavra do Senhor. Antes que a gente perceba as fortes e maliciosas acusações dirigidas por Satanás contra nós, Ele já as rebateu, diz a palavra do Senhor. Vamos ver o que é que diz, por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. Antes que a gente perceba as fortes e maliciosas acusações de Satanás contra nós, Cristo, ele já rebateu todas elas. Quem fará alguma acusação? Em outras versões diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Trinta e três. É Deus quem o justifica. Quem pode acusar o escolhido do Senhor? Quem pode apontar contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem trouxe a justificação. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. É como se ele repetisse, quem? E quando ele está dizendo quem, quando ele repete isso, é como se ele estivesse anulando as investidas de quem acusa, as investidas de quem condena. Porque Cristo Jesus foi quem morreu e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e que também intercede por nós, diz o apóstolo Paulo.
Observemos uma coisa. Zacarias 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Satanás se manifesta acusando o sumo sacerdote Josué. No versículo 2 ele diz: o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Quem falou? Primeiro, Satanás está à sua direita para o acusar. Depois, o anjo do Senhor repreendendo Satanás. O texto está mostrando para a gente que enquanto acusam, enquanto Satanás afronta, enquanto Satanás espreita, enquanto Satanás aponta, enquanto Satanás condena, o sumo sacerdote Josué não diz nada em sua defesa. O sumo sacerdote Josué, ele está calado. A sua boca não se abre diante das acusações de Satanás. Quem abre a boca e repreende, quem abre a boca e sai em sua defesa é o anjo do Senhor. Mas você não observe que nem Josué se defende e nem o anjo do Senhor, ele nega as acusações que são feitas a Josué. Nem Josué se defende, nem o anjo nega as acusações que são feitas contra Josué. Então, diante dessa palavra, diante desse texto tão maravilhoso, o que nos conforta é que quem nos defende é o Senhor Jesus Cristo. E quem nos defende é aquele que, mais do que Satanás, melhor do que Satanás, ele conhece os nossos defeitos, ele conhece os nossos pecados, ele conhece a nossa culpa, ele sabe das nossas fraquezas. Então há conforto em ver que Jesus Cristo, o Senhor, é quem defende-nos, é quem defende o seu povo. Nós não podemos sair em nossa própria defesa, confiados em nossa própria justiça. Por isso, o Senhor mesmo é o Senhor quem repreendeu Satanás. O salmista diz que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. É Ele quem sai em nossa defesa. Deus mesmo é quem nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor, diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Assim como o Messias, ele numa dupla invocação, ele invoca de forma dupla a repreensão do Pai, a repreensão do Senhor contra Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Como eu já disse antes, de forma dupla. Ele repete. E quando nós encontramos na Bíblia a repetição na língua, nos originais, o ato de repetir uma coisa a intenção é de enfatizar aquilo. E assim como o Senhor descreve ou fala para o seu povo através dessa visão dada a Zacarias, a repetição tem a intenção de mostrar a certeza de que as acusações que Satanás está fazendo ao sumo sacerdote Josué, ao homem de Deus, ao ungido do Senhor, serão invalidadas. Ou seja, quando o Senhor repete ali, o Senhor te repreenda, quando o anjo do Senhor, representando o Messias, diz, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém, o repreenda. É como se o Senhor estivesse dizendo as acusações que o diabo faz,
as acusações que você fez, as espreitas suas, elas serão invalidadas, elas serão anuladas, como quando Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos, contra os escolhidos do Senhor? Aquele texto que nós já citamos ou acabamos de ler em Romanos 8, versículos 33 e o versículo 34. Bem, nós vamos partir para a parte conclusiva dessa meditação de hoje. É a terceira razão que nós encontramos nesse mesmo texto, em que está baseada essa restauração que o Senhor quer fazer ao seu povo. No mesmo versículo 2. No mesmo versículo 2. Quando ele diz: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Quando lemos mais uma vez esse versículo, nós entendemos que essa restauração, ela está baseada na graça eletiva de Deus. Na graça de Deus que elegeu a Sião, que elegeu Jerusalém, que elegeu o seu povo. A condição de Josué parecia um caso impossível, menos por uma coisa: a graça de Deus que o escolheu. A graça de Deus que o elegeu como sacerdote do Senhor. A graça de Deus que escolheu Jerusalém como nação, como povo do Senhor. A única justificativa para o povo de Deus reside na escolha soberana de Deus em graça para com seu povo. Nós encontramos, por exemplo, Romanos capítulo 9, versículos 16. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo ele diz. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. 11, versículo 5 de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. A única justificativa para o povo de Deus é saber que a escolha soberana foi Deus quem fez. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça de Deus. É Deus quem nos escolheu, diz a palavra do Senhor. Feinberg, autor e professor teólogo, disse o seguinte: Deus tem direito de atuar como lhe apraz, com os objetos da sua ilimitada misericórdia. Antes de ter nos escolhido, ele sabia quem éramos. Deus já sabia quem a gente era. Ele nos escolheu, ele sabia que éramos pecadores. Ele nos escolheu, ele sabia das nossas fraquezas. Ele nos escolheu sabendo dos nossos fracassos, sabendo dos nossos deslizes, mesmo vendo tudo isso, ele nos escolheu, diz a sua palavra. Ele não nos escolheu porque éramos especiais. Não. Ele não nos escolheu porque éramos especiais. Mas nós somos especiais porque ele nos escolheu. Diz a palavra do Senhor lá naquele texto que nós lemos aqui no início, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Quando ele disse para o seu povo que ele não escolheu porque eles eram os maiores, eles eram os menores entre os povos, entre as nações, mas o Senhor o escolheu para que eles o servissem. Ele nos amou quando a gente era indigno, quando a gente não merecia. Ele nos amou quando éramos pecadores, diz a sua palavra. Deus escolheu a você não
porque você era perfeito, mas para você ser perfeito. Deus olhou para nós não tínhamos perfeição. E Ele não nos escolheu por isso. Nos escolheu para isso, diz a sua palavra. Deus não nos escolheu porque éramos santos, mas Ele nos escolheu para a gente ser santo. Deus não nos escolheu para a gente porque a gente era obediente, mas Ele nos escolheu para sermos obedientes. Deus Ele não nos escolheu porque a gente creu nele, mas Ele nos escolheu para a gente crer nele. Ele não nos escolheu porque a gente praticava as boas obras, mas Ele nos escolheu para a gente praticar as boas novas, ou as boas obras. Deus não nos escolheu porque nós éramos dignos, mas Ele nos escolheu por amor a si mesmo ou de si mesmo. Em quarto e último lugar, nós vamos pensar, a restauração está baseada no versículo 2, ainda no finalzinho do versículo 2, ele diz assim: depois de ele falar, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Ele encerra esse versículo dizendo: este homem não parece um tição tirado do fogo? Ou seja, a restauração está baseada em que o Senhor, Ele foi longe demais para voltar atrás. Deus arrancou Josué da fornalha do pecado. O povo tinha sofrido o chicote da disciplina no cativeiro, o desespero. Mas Deus jamais permite que seu povo seja destruído. Ele estava, Josué, cheio de impureza. Em outras palavras, sujo do carvão da fogueira do exílio. Mas Deus o resgatou e não irá destruí-lo. O que o texto está dizendo é que Deus puniu Israel no cativeiro babilônico, mas pela sua graça o poupou de ser aniquilado totalmente. A mesma mão que tirou do fogo o tição, Josué, já chamuscado e meio consumido, não ia lançá-lo de volta às chamas. O Senhor tirou, a Bíblia diz que ele é um tição tirado do fogo. Imagina o que se tirou de dentro da fogueira. O que é que vem? Todo cheio de carvão, todo cheio de cinzas. E aquele que livrou seu povo da fornalha ardente do cativeiro da Babilônia deveria agora ouvir as acusações de Satanás e entregar os judeus de novo à completa destruição. As Escrituras comparam o sofrimento de Israel a uma passagem pelas suas provações no Egito, foram como fornalha. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. Em outras palavras, nós podemos entender o seguinte: o Deus que nos resgatou para restaurar a nossa vida, agora nos vendo sendo acusados ou apontados por Satanás, Ele está mostrando para o inimigo, para o acusador, que agora, diante do Senhor, você e eu, nós temos valor para Deus. Há valor para Deus na nossa vida. Custamos um alto preço para o Senhor. Ele comprou-nos com o sangue de Jesus, diz a palavra do Senhor. Todo aquele por quem Cristo verteu o seu sangue, jamais perecerá. Cristo derramou o sangue dele para restaurar a nossa vida.
o apóstolo Paulo, crente disso, certo disso, ele diz no versículo 30, do mesmo capítulo 8 que nós lemos hoje à tarde, ele nos diz assim, Paulo diz, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também os justificou, e aos que justificou, a esses também os glorificou. E ele encerra no versículo 31 dizendo assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado e glorificado é o nome do bendito e santo, glorioso Deus. Então, a primeira coisa que nós entendemos com essa palavra é que o Senhor, Ele nos restaura, primeiro, baseado na presença dEle. Pelo fato de estarmos na sua presença, é que nós somos restaurados pelo Senhor. É que nós somos reconstruídos ou restituídos pelo Senhor. A segunda razão pela qual nós somos restaurados é porque o Senhor repreende a Satanás. Nós não temos como nos defender, mas o Senhor, Ele nos defende, Ele nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos o terceiro motivo pelo qual o Senhor se baseia que o texto mostra em que está baseada a restauração do Senhor na nossa vida ou para a nossa vida, é o fato de que o Senhor nos elegeu. Não fomos nós que escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. E quarto e último motivo é que o Senhor, Ele foi longe, mas Ele vai voltar atrás. O que o Senhor fez, Ele não volta atrás. Vamos louvar a Ele, vamos louvar a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor com infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração.
Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, nós continuaremos falando de restauração em nome do Senhor Jesus, baseados nesse capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. Que Deus abençoe o lar, que Deus abençoe a família de cada um em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos que estiverem envolvidos hoje à tarde nessa live, nesse louvor, nessa adoração, neste culto, transmitindo para aqueles que estão em casa esse momento de adoração e de louvor a Deus. Que Deus abençoe o Ministério do Louvor que aqui está, no nome de Jesus, a todos, a minha família, a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse precioso momento em sua casa. Soberano Deus e Pai amado, a Ti, Senhor, toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo o louvor, toda a adoração. Pai bendito, nós Te agradecemos por tudo, meu Deus. Te agradecemos, ó Pai, por este momento, Te agradecemos por essa tarde de louvor, de adoração, de meditação na Tua bendita e santa palavra. Ó Deus maravilhoso, nós Te agradecemos por Teu amor, por ter nos escolhido, ó Pai, antes da fundação do mundo. Nós Te agradecemos, ó Deus, como Tu és bom, meu Pai. Deus amado, nós suplicamos a Tua graça, o Teu favor sobre o lar, sobre a família de cada um, ó Deus, que participa desse culto e que participará, depois, ó Deus, acompanhará pelo YouTube. Que o Senhor derrame graça sobre os lares, sobre as famílias.
Oramos, ó Deus, rogando a tua misericórdia, o teu favor sobre todos. Sim, meu Pai, no nome precioso de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, em todo lugar e sempre. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Amém.